E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, videomakers. É muito bom estar aqui com você. Essa aqui é a nossa live número 1 de aquecimento para o nosso evento ao vivo. Ela está antecedendo a semana onde a gente vai ter uma aula ao vivo sobre produção de vídeos para a internet. E esse evento ele vai acontecer no dia 2 de fevereiro, às 20 horas. Não sei se você já está sabendo, mas essa aula ela vai ser online, 100% online e também 100% gratuita. Então, como ainda tem alguns dias, dá tempo de se inscrever, tá? Você vai conseguir encontrar o link para poder fazer a inscrição na descrição aqui do vídeo e também em todas as nossas redes sociais. O objetivo aqui do nosso canal e do nosso programa Papo Maker é ensinar os empreendedores a produzirem vídeos para a internet a partir do zero, mesmo sem experiência, mesmo sem grandes investimentos financeiros, tá? A gente vai ter a oportunidade aqui no canal de toda semana poder trazer um assunto novo para a gente poder debater, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer algumas perguntas aí, podem utilizar os chats que, na medida do possível, a gente vai responder. Tá tudo bem com o áudio? Qualquer coisa aí pode também sinalizar que a gente vai ajustando de acordo com a necessidade, tá? Eu sou o Juliano, eu sou o criador do programa Videomaker. É um projeto que visa qualificar empreendedores para alavancarem através de uma nova ferramenta os seus negócios por meio da internet. Então a gente tem o objetivo de poder ensinar todas as técnicas que a gente reuniu nessa última uma década para poder ensinar produção de vídeos para a internet. O tema de hoje ele é focado para quem está iniciando nesse universo do audiovisual, está um pouco perdido e possivelmente aí nas primeiras oportunidades que teve de gravar algum vídeo acabou se travando na frente das câmeras. Então a gente vai trazer esse episódio de hoje especialmente para essa situação. E o que é para mim, no caso, né, destravar na frente das câmeras? Não é só aquela pessoa que tem uma desenvoltura, que fala bem, que não gagueja, assim como eu muitas vezes, mas sim uma pessoa que tem controle sobre a informação que ela está passando. Essa pessoa também, eu considero que ela está se destravando na frente da câmera quando ela tem controle do ambiente, quando ela sabe onde ela está inserida. E isso deixa ela totalmente confortável para poder elaborar e tratar de diversos assuntos, ou de qualquer tipo de assunto, né? Mesmo que ela não tenha domínio do mesmo. Então, muitas pessoas confundem essa situação de destravar na frente da câmera com o simples fato da pessoa que tem um pouco mais desenvolvida a sua comunicação e a gente vai ali fazer um vídeo, ela aperta o REC e sai falando. Então, só isso não é considerado, para mim, uma pessoa destravada na frente da câmera. Muitas vezes a gente confunde, né, essa diferença de quem tem mais segurança, que se comunica um pouco melhor, e muitas vezes ela tem uma outra habilidade que está camuflando, que não vejo muito positiva para quem pensa em produzir vídeos, que é a do improviso. Então, quando a gente assiste um conteúdo, só o fato da pessoa estar falando aleatoriamente ou falando constantemente não necessariamente significa que ela tenha o domínio sobre o que ela está falando. Então, muitas vezes, ela pode estar usando desse argumento. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com empreendedores, com pessoas que estão produzindo conteúdos para a internet, produzindo vídeos para a internet, elas têm essa pequena confusão entre pessoas que têm desenvolvidas a comunicação e lidam bem com o improviso versus as pessoas que têm realmente o controle daquela informação e daquele conhecimento, né? Então, é bacana a gente trazer já logo de cara essa ideia que para nós, aqui do nosso projeto, do nosso canal, se destravar não é só falar bem, falar rápido ou desenvolver um tema fluidamente, e sim ter controle sobre todo esse processo. E quais podem ser os motivos ou as razões da qual a gente tenha que, ou necessidade, ou pense no motivo de se desenvolver
para destravar na frente da câmera, né? Esse motivo ele pode ser diferente para cada um de nós, para cada um de vocês que está aí assistindo aqui comigo. Vamos dar um exemplo. Para um comerciante que tem ali um comércio local, o objetivo dele se destravar na frente das câmeras pode ser simplesmente ele querer produzir um vídeo para poder divulgar o seu produto por meio das novas, né, ferramentas digitais. Agora, para um professor se destravar na frente das câmeras, o motivo principal pode ser o de ensinar outras pessoas. E para os autônomos ou para os empreendedores, talvez para divulgar seus negócios, divulgarem os seus serviços com mais excelência, ou até mesmo explorarem novos canais de divulgação, né, do seu projeto. Então, quando a gente pensa assim, numa razão ou no motivo para que a gente se destrave para frente das câmeras, para cada um de nós isso pode ser diferente, né? Então, vale a pena a gente refletir qual que é a razão para a gente. E por que a gente trouxe esse assunto como a primeira live de aquecimento, né? Porque, pela experiência que eu tenho, eu vejo que esse motivo é o qual a maior parte das pessoas, hoje em dia, elas não produzem nada. Então, sempre que a gente fala ou traz o assunto da necessidade ou da condição do empreendedor produzir um vídeo, muitas vezes ele fala, Gil, eu não vou fazer porque eu fico ali na frente da câmera travado. Então, a gente vai poder ter a chance hoje de explorar, né, e quem sabe até superar essa dificuldade. E só para fechar ainda essa ideia da importância, né, do porquê se destravar, no meu ponto de vista, a gente está começando com esse tema porque eu acho que ele é um dos mais importantes para todas as pessoas que pensam em produzir vídeos para a internet. Sempre que a gente pensa em produzir vídeos, ou por que eu também faço isso, eu tenho uma visão de que a gente precisa compartilhar as informações que a gente recebe. E eu venho do empreendedorismo já de mais de 2 décadas desenvolvendo isso, né? E essa talvez seja uma forma da qual eu possa ajudar no desenvolvimento dos negócios dos meus colegas e até das pessoas que eu ainda não conheço, né? Então, por isso que a gente trouxe esse como o primeiro tema, devido à relevância de como eu percebo, né, dentro das fases da produção de vídeo, esse momento da captação, onde a gente precisa se mostrar à frente da câmera, ele é muito importante, né, para quem está começando, porque superando essa dificuldade, muitas vezes pode ser que faça com que as pessoas descubram um universo imenso de novas possibilidades, né? Então é uma forma também da gente poder contribuir. E por que você acha, ou por que a gente deveria investir nosso tempo, nossos recursos, nossas energias para se destravar na frente das câmeras? Quando eu tenho uma história que é bem bacana. Há uns 15 anos atrás eu comecei a ter a necessidade de produzir os primeiros vídeos. Só que nessa época, ou dentro dessa condição, eu tinha uma condição muito especial que é diferente dessa que você está vendo, onde eu estou na frente da câmera. Na ocasião, eu ficava atrás das câmeras, eu ficava nos bastidores. E eu via que dentro do dia de produção ou dentro do dia de gravação, depende de como cada um de nós chama esse momento, né, da captação, eu me recordo que na maioria das vezes o empreendedor ele caía nessa condição de gaguejar, de travar, de dar aquele branco e de muitas vezes ter que ficar repetindo. E isso era um processo, era uma atividade que no final de todo o projeto era quase uma das que levava mais tempo. Então, eu trouxe essa história para a gente poder entender o quanto que é importante, né, de investir nisso, porque vai fazer com que a gente consiga produzir vídeos menos tempo, a partir do momento que a gente conseguir se qualificar para se destravar na frente das câmeras. Tudo começa a ficar mais fluido, né? E qual poderia ser, talvez, assim, um dos maiores benefícios da gente conquistar esse novo patamar? Eu já trago aqui um exemplo que, no meu ponto de vista, é o do empreendedor poder
né, contar com mais uma ferramenta para poder divulgar e alavancar seus negócios pelos meios digitais, mesmo que ele seja um negócio físico. Então, como eu entendo que esse é o primeiro travão, a necessidade de se destravar, é por aí que eu vejo que traz um benefício muito grande, que é o de talvez conseguir fazer com que aplicava com, na época, os meus clientes, quando eu precisei a produzir vídeos para poder divulgar a minha própria atividade, né? Então, isso foi bastante bacana e bastante relevante dentro do meu contexto, né? E se a gente não aplica nenhuma técnica, se a gente não aplica nenhuma metodologia, dá para se destravar na frente das câmeras? Logicamente que dá. A diferença é quando que isso vai acontecer. Então, a partir do momento que a gente se desafia a seguir um método, que inclusive eu ensino e vou falar dele na aula do dia 2 de fevereiro, ele encurta o tempo de aprendizado. Então, muitas vezes, o seu primeiro vídeo vai poder sair em menos de uma semana, quando antigamente poderia levar um mês inteiro para gravar, sendo que toda vez que você chega na frente da câmera, você vai travar e vai dar um passo para trás, né? Então, acho que é uma vantagem muito grande, né, poder contar com essas técnicas e com esses recursos que a gente vai poder ver aqui hoje. Mas, se você não fizer isso, o que pode vir a acontecer? Você vai continuar dentro do seu universo, tendo as suas dificuldades e as limitações, e de repente isso pode estar fazendo com que o recurso que você produza não seja de boa qualidade, né? Então vale a pena esse desafio. Ah, Gil, por que eu vou ter esse transtorno, ter toda essa dificuldade, se eu posso às vezes copiar ou, sei lá, seguir com alguns tutoriais por aí? Eu acho que é muito mais bacana quando a gente tem a informação, consegue colocá-la em prática e ver o resultado no final do tempo, né? E o que eu poderia trazer assim de técnicas? Essa semana eu fiz algumas publicações no nosso perfil do Instagram falando sobre elas, né? E o que a gente trouxe assim de técnicas que pode ajudar dentro desse processo da superação ali do medo da câmera para poder se destravar? Uma delas é a da pesquisa. Então, da pesquisa no contexto da gente ter informações para poder começar a preparar melhor o conteúdo que a gente vai falar na frente das câmeras, né? O que eu acho que muitas vezes é o que impede as pessoas ou que causam essa sensação de congelamento, né? Muitas vezes pode ter vários motivos. Um deles pode ser a insegurança do conteúdo ou até mesmo o medo de aparecer na frente das câmeras, né? Então, como uma técnica para a gente poder desdramatizar esse assunto e reduzir o tempo do aprendizado para que que a gente consiga fazer essa virada, eu trago essa ideia de que a gente faça pesquisas para poder escrever o que eu chamo de roteiro. Então, o que é o roteiro? O roteiro é uma das técnicas que a gente usa para se destravar. Então, só o fato de você não ter que pensar na atividade, você já tem um peso a menos nas suas costas. Então, a partir do momento que você consegue pôr no papel, ou numa planilha, ou num documento eletrônico, todo o começo, meio e fim da informação que tem no seu vídeo, você já começa a trabalhar dentro desse processo de superação. Ou seja, você tem a possibilidade de repetir esse conteúdo na frente do espelho, repetir esse conteúdo com o que eu chamo das gravações em offline, ou seja, você vai apontar a câmera para você e você vai se propor a desenrolar, a desenvolver, a falar aquele roteiro, mas sem aquela preocupação de que esteja valendo. Então isso pode ser que ajude a gente a entender que muitas vezes a gente vai olhar ali para frente da câmera e a gente vai ver a nossa imagem. E muitas vezes a gente está passando uma ideia para que o nosso cliente possa ouvir essa informação. Então, como se você estivesse desenvolvendo um diálogo com você mesmo quando você está gravando sozinho. Então, entendendo esse contexto,
talvez nos ajude dentro dessa ideia da superação. E como é que a gente pode desenvolver, né, esses roteiros escritos, essa base de conhecimento todo? Uma das ideias que a gente já trouxe é a da pesquisa. Então, a gente pode sim se inspirar em conteúdos de colegas, em conteúdos de terceiro, para poder criar os nossos próprios conteúdos. Isso, às vezes, pode ser também um facilitador para quando a gente está começando. Agora, o que não vale é o simples Ctrl+C e Ctrl+V, né? Então, vale muitas vezes a pena a gente se apoderar de um conceito, de um bloco de informação, e depois, na sequência, a gente fazer a adaptação para que a gente consiga deixar esse texto, ou essa informação, ou esse conteúdo, com o nosso próprio estilo pessoal. Então, muito difícil vai ser alguém olhar aquela fala e pensar, poxa, acho que ele copiou de alguém, porque tem ali as suas informações, tem ali as suas características, né? Tem ali o seu estilo pessoal, que é uma coisa que a gente traz também dentro dos nossos cursos. E como é que eu posso fazer, né? Ou, na minha opinião, né, o que leva... Eu lembro que quando eu comecei a gravar vídeos, uma das coisas que mais me travava na frente das câmeras era a ansiedade. E muitas vezes essa ansiedade ela vinha por conta de eu não ter me preparado para fazer aquela gravação. Então, dentro daquela ideia que a gente trouxe no nosso primeiro momento ali da live, eu era uma pessoa que usava muito desse recurso do que eu chamo de improviso. E na hora da captação, da gravação, isso é uma habilidade que nem sempre conta a nosso favor. Porque com essa pressão do novo, às vezes com a insegurança, com aquela preocupação do que as pessoas vão pensar ou achar de quando nos verem através dos vídeos, isso gera uma carga muito grande. E quando a gente não se prepara, pode ser que na hora H ali a gente não consiga ter a melhor execução. Então, trabalhando com esse roteiro e talvez, às vezes, treinando ele algumas vezes em off, pode ser que nos ajude ali a poder destravar. E muitas vezes também é a barreira da primeira vez, né? A gente vai se qualificar, a gente vai procurar se organizar para que essa primeira vez seja feita da melhor maneira possível, tá? Então a gente vai deixar como dica essa da organização do roteiro. E o que mais que pode nos ajudar também? Eu já falei de gravar em off, a gente já falou da escrita do roteiro. Uma outra ideia que eu tenho também é de você conversar com você mesmo na frente do espelho. Isso vai se tornar um processo tão fluido que quando você estiver ali na frente da câmera, com o reflexo da tua imagem, vai te deixar mais tranquilo do tipo, olha, eu não estou falando com um objeto que me deixa nervoso ou que vai ser a ponte. Não, eu estou falando comigo mesmo. Então, isso pode ser uma técnica também que pode nos ajudar bastante. Agora, se depois que você fizer tudo isso, mesmo assim, ainda dá aquele frio na barriga, aquele suor e você não consegue desenvolver, um recurso que eu costumo usar bastante é o da gente falar trechos parciais do conteúdo. Então, se o nosso texto, se a nossa gravação, ela tiver a demanda de nos exigir ali, vamos dar um exemplo, 2 minutos de tempo, 2 minutos de fala, a gente pode pegar esse roteiro, a gente pode fracionar essas falas em pequenos blocos, tá? E a gente pode não necessariamente aparecer em todos os momentos. A gente pode gravar alguns momentos isolados e esse meio tempo que sobra, a gente pode fazer uma simples narração. Então, para quem tem muito essa dificuldade de travar na frente da câmera, esse é um dos recursos que mais dá certo para que você consiga produzir o seu primeiro vídeo. E aí eu tenho
inúmeros exemplos de vezes que a gente usou isso no nosso dia a dia de gravação, tanto para os meus projetos, quanto para projetos de terceiros, quando eu prestava esse tipo de serviço, né, de videomaker. Agora, se depois de preparar roteiro, depois de gravar na frente do espelho ou gravar em off, depois de gravar parcialmente, se mesmo assim nada ainda der certo, aí a minha última dica que a gente pode ter para aplicar como uma técnica, uma ferramenta, é a de você começar a gravar os seus vídeos 100% narrado, tá? Então a gente vai ter que destravar isso de alguma maneira e de repente a melhor maneira é para que no seu primeiro vídeo você não necessariamente apareça, tá? Então isso pode ser uma forma de você conseguir introduzir a produção de vídeos dentro da sua rotina. Você vai ganhar corpo com a constância, com a frequência da produção, até fazer com que isso se torne algo rotineiro dentro das suas atividades, né? A produção de vídeos será algo comum. Conforme o passar do tempo, a quantidade de vídeos que você conseguir produzir e publicar, isso vai deixar o processo mais fluido. E aí vai ser inevitavelmente, no mais dia, menos dia, você se pegar gravando de frente para a câmera, descontraído, com domínio do conteúdo, tendo uma mensagem clara e objetiva, com começo, meio e fim, e fazendo isso da forma mais natural possível. Então a gente pode pensar dentro desse crescendo, né? O que ele vai trazer de benefícios para a gente a partir do momento que a gente tiver essa demanda superada, né? E como é que a gente pode começar a fazer tudo isso, né? O que eu gosto de sugerir? A gente pode criar alguns documentos eletrônicos, como planilha, essas ferramentas online de texto do Google, e sempre que a gente achar uma referência ou a gente assistir um vídeo que soe bem aos nossos ouvidos, a gente pode usar como desafio preparar alguns com um estilo semelhante a ele para o nosso trabalho, para o nosso negócio, para o nosso serviço. Então, essa é uma forma que eu costumo indicar para a gente poder começar a desenvolver a estrutura de roteiro. É muito difícil de uma batida só você pegar todas as técnicas de gatilhos mentais, de chamadas para ação, de blocos de informação, onde colocar cada tipo de informação, qual é a sequência, qual é o tamanho, mas é muito fácil da gente muitas vezes fazer a transcrição de vídeos que a gente pode assistir e que nos soe bem. Então, até a gente pegar esse macete, essa manha, a gente pode começar assim. Então, essa talvez possa ser a primeira dica que eu passe de como que a gente pode fazer para começar, né? Fora as técnicas de superação da limitação de olhar para a câmera, essa vai ser a primeira dica de como que a gente pode começar a criar os nossos roteiros, né? E como é que eu faço para organizar isso? Eu tenho nos meus favoritos uma pastinha de vídeos de referência, tá? Você pode criar uma semelhante. Toda situação que você estiver navegando, vê alguma coisa, algum tipo de conteúdo que soe bem, você vai lá e clica nos favoritos e salva naquela pastinha. Quando você começar a se organizar para produzir os seus conteúdos, os seus primeiros conteúdos, até você ter claro o seu estilo pessoal ou a linha a linha editorial que você vai seguir, você pode usar esse exemplo, porque ele pode ser muito bom para a gente poder se destravar nas primeiras situações ou nas primeiras necessidades, tá? Então eu costumo me organizar assim. Uma das técnicas que eu uso é de salvar as minhas referências que eu considero positivas, né? Porque o que não agrada não precisa salvar, mas aquilo que a gente assiste e não soa bem aos ouvidos pela primeira vez, eu costumo salvar e ali eu consigo também renomear para dentro da minha linha editorial, né? Qual que é o tema que aquele vídeo se encaixaria bem, tá? Não vou aprofundar o que é linha editorial agora, tá? Mas é o estilo da nossa produção, tá? É qual que é o tema central daquele vídeo. E em quanto tempo que a gente pode fazer isso, né? Calma aí, gente. Destravou a câmera aqui.
a gente tem que usar essa técnica até que a gente não tenha mais a demanda de segui-la, né? Então, com o passar do tempo, a repetição vai nos deixar mais confiante. Então, buscar referência, fazer transcrição, fazer adaptação do estilo, isso tudo dá um pouco de trabalho. Mas com o passar do tempo, da repetição, a gente vai acabando se acostumar, a gente vai acabar se acostumando com essa ideia e vai conseguir fazer o nosso primeiro roteiro a partir do zero. E aí, quando a gente chegar nesse nível de domínio dos blocos de informação, muito possivelmente você já vai ter superado aquele momento ali de travar, porque ele exige um certo tempo de maturidade, de maturação ou de repetição da atividade, né? E como é que eu posso fazer para melhorar a minha desenvoltura na frente da câmera? O que vale mais a pena nesse momento é pensar no motivo que te faz ficar ali travado, né? Eu trouxe alguns exemplos. No meu caso, por exemplo, era a ansiedade. Eu contava com uma série de coisas, chegava ali na frente da câmera, eu ficava pensando em 1000 situações, não conseguia focar para poder desenvolver um texto na base, como a gente viu que não é positiva, do improviso. Então isso era algo que me deixava muito ansioso. Agora, refletindo, para você, muitas vezes, pode ser a simples barreira de fazer o primeiro vídeo. Então, o que eu posso sugerir para você? Se esse for o seu caso, simplesmente faça. Pegue o seu celular, coloque num tripé, procura as técnicas ali do enquadramento, verifica se você tem ali um microfone e faça o seu primeiro vídeo de teste. Escreva um roteiro ali com um começo, um meio e fim, por exemplo, contando a sua história em 2 minutos. 2 minutos, para quem não tem a habilidade de desenvolver com a câmera, é muito tempo. Então, se você conseguir fazer um vídeo de 2 minutos, eu tenho certeza que ele já vai ser o suficiente para poder destravar essa barreira do medo do primeiro vídeo. Então, eu sei que o medo do primeiro é o que muitas vezes bloqueia a gente. Então, se eu puder instigar você a refletir sobre os motivos que te fazem travar na frente da câmera, eu vou tentar ali te dar uns cutucãozinhos para poder te ajudar, tá? Agora, um outro medo também pode ser o medo de aparecer, né? Você vai se tornar vitrine. E isso também pode, de alguma maneira, causar algum tipo de desconforto que faça com que a gente não consiga desenvolver bem na frente da câmera. Então, como eu falei antes, cada um de nós tem lá os seus gargalos, né? Se você quiser, comenta aí, por favor, qual é o seu travão, depois de fazer essa reflexão, tá? Dependendo das respostas, eu posso produzir algum conteúdo mais específico ainda para te ajudar, tá? E para quem tem ali a questão da insegurança, eu tenho certeza que com todas essas técnicas de captação de referências, transcrição de conteúdo, adaptação do texto, treinar no offline, treinar na frente da câmera, treinar na frente do espelho, tenho certeza que se for o caso, né, essa insegurança ela vai desaparecer instantaneamente. Então vale a pena a gente refletir em qual que é a situação que nos faz dar esse passo para trás e talvez criar uma estratégia para poder desenvolvê-la ou superá-la, né? Eu acho que seria bem bacana para todos nós, tá? Então, se você conseguiu aplicar essa técnica da reflexão para identificar o seu travão, diz ali para a gente qual que é, para ver se a gente pode te ajudar. E se você conseguiu fazer essa auto-pesquisa e conseguiu desenvolver uma estratégia para superar o teu medo, a tua insegurança, ou seja lá qual atributo for ou qual característica for, comenta aqui com a gente também para a gente poder reforçar o nosso conceito de comunidade. De repente, o teu exemplo ali nos comentários pode ser motivador para alguém que esteja assistindo e passando pela mesma situação que você, tá? Então, falando a respeito disso, se você que está aqui comigo até agora, por acaso veio alguém na sua cabeça que passa pela mesma situação, compartilhe esse vídeo com ela, pode ser que ajude também, tá? E existe alguma exceção que fazer todo esse trabalho
não seja bem visto? Eu não acredito que não. Eu acho que conforme a gente vai repetindo essas atividades, por mais complexa que ela possa parecer na primeira leitura, ela é bem simples, né? E a partir do momento que a gente consegue repetir, isso vai fazer com que a gente tenha desenvolvido um nível de excelência. E eu tenho certeza que cada vez você vai se sentir melhor, teus vídeos vão ser melhores, você vai ter mais visualizações, você vai ter mais clientes querendo conhecer mais sobre o seu produto, você vai poder divulgar melhor a tua empresa. Então eu só vejo como positivo, né, todo esse esforço de reflexão para identificar qual que é o nosso travão e o de desenvolver uma estratégia para poder superar. Com essas técnicas com essa qualificação do treinamento, acho que é um ciclo que ele se completa ali de começo, meio e fim, né? E eu acredito que você vai ter um efeito colateral, né? Hoje pode ser a necessidade de se destravar na frente da câmera. Amanhã pode ser como lidar com as novas demandas que vão surgir. Porque a partir do momento que essa dificuldade se transformar em uma habilidade, um mundo de possibilidades vai surgir na sua frente. E você vai querer, ou vai ter a necessidade, ou a demanda, ou o chamado para produzir mais. E aí a gente começa a desenvolver outra escala de informação, né? Outro nível de conhecimento, né? E como é que foi que eu descobri tudo isso, né? Primeiramente, passando por todo esse processo, né? Dentro da minha história, eu comecei como produtor de conteúdo. Então era muito fácil apontar o dedo para o colega, para o empresário, para o empreendedor ou para o profissional liberal que fosse e poder traçar ali formas e técnicas de destravar ele ali na situação real do dia a dia. Também é muito fácil, né, você ensinar e aplicar isso no dia a dia. Mas quando eu comecei a produzir os meus próprios vídeos, foi uma virada de mesa assim muito grande. Coisas que eu fazia em 10 minutos antes, eu comecei a levar 1 hora, 2 horas, 3 horas. E eu não vou mostrar para vocês, mas eu tenho exemplos variados ali de vídeos que eu travei, que eu chorei, que eu fiquei nervoso, que eu suei, que eu gaguejei. E acho que é assim que a gente passa. Esse é o processo de todo mundo que não nasceu ali com a veia da comunicação, né? Então pode ser bem bacana, tá? A gente tem programado para a próxima live o tema de comece hoje mesmo a produzir vídeos para a internet. Acho que vai ser bem legal. Quem sabe até lá você já conseguiu fazer a sua pesquisa de si mesmo, conseguiu ali desenvolver uma estratégia para poder superar essa dificuldade e já conseguiu ali fazer os primeiros movimentos em frente da câmera. Eu vou ficar muito feliz se isso tiver acontecido, tá? Isso é o que mais me motiva para poder ter começado esse projeto da produção de conhecimento, do compartilhamento de informação, tá bom? E para você que está chegando aqui agora, não deixa de seguir os nossos perfis na rede social, tem todos os links aqui na descrição do vídeo, em todos os topos ali das bios dos nossos canais, tá? Sigam a gente aí para poder continuar recebendo notificação das próximas lives e também para poder ver os nossos novos conteúdos que vão ser agora todas as semanas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixem aí um comentário sobre a sua percepção em relação ao conteúdo que foi passado. Isso é uma forma de feedback para mim muito importante e é através dela que eu cresço e me adapto, né, todos os dias para continuar fazendo isso. E se você tiver alguma demanda, alguma necessidade assim muito especial ou muito latente ou muito urgente, também escreve para nós aí nos comentários que se tudo der certo pode ser o tema da próxima live, tá bom? Obrigado a todos que ficaram comigo até agora, a gente se vê na próxima live. Um abraço.